Aleluia. Mateus capítulo 6, verso 25. Deixa aí aberto, e antes de nós entrarmos na palavra, eu quero fazer conforme eu prometi para os irmãos, e quero fazer isso todos os domingos. Eu quero responder perguntas para você. Eu tenho várias aqui, mas não vai dar para responder todas por conta do tempo. Por que eu considero ter fé, mas a cura ainda não veio ou não vem? Depende de que a cura imediata? Olha, tem algo que eu aprendi na palavra do Senhor a respeito de cura, isso vale para várias outras coisas, é que nós precisamos crer corretamente. Às vezes você crê, mas você não crê da maneira correta, sabe? Lá no Antigo Testamento, o profeta Oséias fala que muitas vezes nós perecemos porque nos falta o conhecimento. Mas o conhecimento não pode ser de qualquer coisa. O conhecimento que faz diferença, o conhecimento que muda e que liberta, a Bíblia diz que é o conhecimento da palavra de Deus. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente está projetando aí, ok. Tira aí de Mateus e projeta Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, a Bíblia diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos creem no Senhor aqui? Amém? Aleluia. Então, tem sinais que acompanham a sua vida. De novo, levanta a mão todo mundo que crê no Senhor aqui. É todo mundo, glória a Deus, que bênção. Então tem sinais que vão acompanhar a sua vida, porque você crê. Em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que nós precisamos crer corretamente? Vou te falar, aqui está uma passagem simples, mas que você percebe várias coisas que estão disfuncionais na nossa vida. Vou te dar um exemplo. Você crê que ao você expulsar, um demônio tem que sair. Isso aí normalmente todo crente crê, apesar de alguns ainda morrer de medo de demônio, mas tudo quanto é crente crê. E você não pede demônio para sair. Você não fala assim, eu vou orar aqui com esse endemoniado, se for da vontade de Deus, esse demônio vai sair. Você tem convicção que é da vontade de Deus que o demônio saia, não tem? Amém? Então você não pede para o demônio sair, você manda ele sair. E você entende que a autoridade está com você. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus? O próprio Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Essa autoridade hoje está com quem? Fala assim, comigo. Essa autoridade está com a igreja, porque Cristo está com a igreja. Cristo não habita nesse local. Isso aqui não é um templo. Nunca diga, vou lá no templo. Isso aqui não é um templo. Isso aqui também não é a casa de Deus. Eu sei que a Bíblia se refere em Salmos, por exemplo, como é bom nós irmos à casa do Senhor. Eu me alegro em ir à casa do Senhor. Aqui não é casa do Senhor. Quando você vem no culto, você não vem na casa do Senhor. A casa do Senhor é quem? É você. Você é casa de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nesse lugar aqui. Isso aqui hoje é um prédio de igreja. Então, pastor, mas isso não faz diferença nenhuma. Veja, a boca fala do que está no coração. Você está chamando isso aqui de templo, para você isso aqui ainda é sagrado de alguma maneira. Assim como isso aqui, é palco, ou é plataforma, para não parecer que é artista que está dando show aqui em cima, é plataforma. Isso aqui não é altar, mas existe altar. O altar de Deus está dentro de você. O altar de Deus é o seu coração. Pode parecer coisas muito pequenas, mas não são. Fazem toda a diferença. Se você crê corretamente, você fala corretamente.
Se você está falando ainda de uma maneira do passado, é porque por alguma razão a crença de acordo com o passado ainda está dentro de você e precisa mudar, porque isso vai te limitar. Então vou te dar um exemplo prático aqui de crença que é limitadora. Então o sujeito normalmente tem certeza que ele manda e o demônio sai. Ok, presta atenção na passagem. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Aqui já não é todo crente que crê que pode falar em línguas. Já tem crente que acha que tem que ter alguma coisa especial, alguma diferenciação, ou que isso é assim, é um dom que Deus dá. Não, é um sinal de quem crê. Nós estávamos na célula ontem, e aí numa dinâmica lá do quebra-gelo, na célula de jovens, era para cada um escrever o que queria que o outro fizesse, e aí depois virou para a própria pessoa. E aí uma irmã queria falar em línguas. Na verdade, acho que ela queria que o outro falasse, né? Mas aí aquele negócio ali ficou para ela, ou era um pedido de oração, não sei. Ela falou: eu quero orar em línguas. Não, mas é agora que você vai orar então. Pastor, e o que aconteceu? Aconteceu, o cara começou a sapatear lá, gritar e falar, e trincou lá em línguas. Quantos dos irmãos estavam lá? Levanta a mão, os jovens que estavam lá. Falou ou não falou? Falou, e ela não falava. O que teve de especial lá naquela célula? Nada, não tinha nada de especial lá, senão nós. Nós somos especiais, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então quando a pessoa fala: eu quero orar em línguas, espera aí, orar em línguas é um sinal de quem crê. Minha irmã, você crê? Então você vai orar agora. Então nós vamos falar. Por que, pastor, que a pessoa não fala então? Estou respondendo pergunta que nem foi feita, né? Por que a pessoa não fala? Porque ela acha que precisa de alguma coisa especial, porque ela fica com vergonha. Porque convenhamos, irmão, naturalmente falando, é ridículo você falar um negócio desse. Você não sabe o que você está falando, você não entende, ninguém entende aquele negócio. E às vezes você vai ser batizado na hora e vem na sua cabeça assim, balabalá. Para que eu vou falar balabalá? O que significa balabalá? Isso é coisa de criança, isso é coisa de neném. Só que quando você fala o bendito do balabalá, vem muito mais coisa. E o negócio vai esquentando, e aí vem vindo, e aí vem vindo. E quando você tem a ousadia de falar, parece que o céu fala assim: esse aí acredita, esse é doido também, vamos embora derramar nele. Chá! E a coisa acontece. Aí tem crente que já acha que isso aqui não é para ele, que é para alguém especial. Mas está aqui, está na mesma passagem, é Jesus que está falando. Pegarão em serpentes, ou seja, vão enfrentar desafios, coisas que os outros têm medo, vão pegar demônios e vão pegar ele assim, vão tirar ele de lá. Isso é uma serpente. Tem gente que é serpente, que você vai pegar e vai expulsar da sua vida. Você não vai bater nela, você não vai chutar ela para lá, mas você vai dar o comando. Por quê? Porque você tem essa autoridade. É um sinal que basta ser alguém que crê. Não precisa ter nada diferente disso. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. É claro que você não vai tomar veneno, porque não tentarás o Senhor teu Deus. Mas você não precisa ter medo. Não sei. Agora eu vejo o sujeito que ele pega lá e ele toma um iogurte. Aí quando ele vê no papelzinho que estava vencido, eu vou passar mal, o negócio estava vencido, o que eu vou arrumar agora? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Irmão, para. Creia no que a Bíblia está dizendo. Outra coisa também, esse é ensinamento natural mesmo, tá? Vencido não é perdido não, filho. Tem coisa que está perdida e não venceu. Tem coisa que está vencida e não está perdida. Então, enfim, se você por acaso tem contato com algo assim, que você não sabia, mas aconteceu, declara a palavra. Não vai acontecer nada comigo. Já cansei de ver, se tomar isso aí faz não sei o quê. Para com esse negócio, não vai te atingir, amém? E mais, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Só tem uma condição aqui, é interessante, tem uma partícula condicional aqui antes da declaração. Se
impuser as mãos sobre os enfermos, se orar com os enfermos, ficarão curados. Mas se tiver vergonha de orar e não quiser orar, não vai ficar curado. Mas se quiser orar, vai ficar curado. Pastor, mas às vezes não acontece. Projeta mais um último versículo aí. Isaías capítulo 53 e verso 5. É o que eu estava dizendo. O demônio você não pede ele para sair, você manda. A enfermidade, a doença é a mesma coisa. Não vá orar com alguém, isso aí já é a pessoa que está com medo da coisa não dar certo e já está preparando o campo. Então é o seguinte, eu vou orar com um fulano, e aí eu já vou falar que se for da vontade de Deus vai dar certo, porque se não der certo é que não foi da vontade de Deus. Ora, mas será que pode acontecer de não ser da vontade de Deus curar alguém? Se não é da vontade de Deus curar alguém, raciocina comigo, então é da vontade de Deus que alguém fique doente. Você acha que combina com Deus ele querer que alguém fique doente? Sim ou não? Não, doença não combina com o Senhor. E olha o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 53 e o verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós o quê? Em que tempo do verbo que está isso aqui? É futuro? Vai ser sarado? É presente? Foi sarado? Não, é lá para trás, é tempo passado. Nós fomos sarados. Sabe aonde a sua cura foi liberada? Lá na cruz. Amém. Lá na cruz, quando ele fala está consumado, ali a sua cura foi liberada. Amém. Ali a cura daquele irmão da sua célula foi liberada. Lá naquele dia, não é hoje, foi lá naquele dia. Mas você precisa crer, e ao crer você precisa se apropriar dessa verdade ao ponto de ousar declará-la. Então quando você vê alguém lá na sua célula, você vê que a pessoa está enferma, você vê que ela está com alguma dor, você já fala, o que é? O que você está sentindo? É tal coisa, não vamos resolver isso agora, vamos orar para que isso seja resolvido agora, e você vai declarar para ela, nós vamos orar e a coisa vai acontecer. Mas quando? Não, é agora, é igual foi o batismo do Espírito Santo, amanhã, nos próximos dias, não tem esse negócio não, agora irmã, você vai sair daqui batizada, é hoje. E o que aconteceu? Foi batizado. Se você ousar crer, você vai começar a viver e vai começar a desfrutar. Amém? Aleluia. Só mais uma e nós vamos aqui para a palavra. Quando vai começar, presta atenção. Pede silêncio para quem está do seu lado aí. Segura as crianças. Quando vai começar a escola de ministérios? E quais cursos serão oferecidos? Olha, vai haver cursão e CTL. Eu estou vendo a possibilidade também de nós começarmos uma turma de seminário, que eu vi que tem muitos irmãos querendo, né? Eu preciso ver se vai dar tempo. E aí amanhã nós vamos compartilhar mais disso, de algumas coisas que ainda são condicionais a isso. E conversando com os líderes de célula, eu quero propor para os irmãos de nós fazermos a turma por uma experiência que nós já tivemos em outras igrejas, tanto comigo como com outros irmãos, que nós passemos as aulas da escola de ministério que eram no domingo para a terça-feira. Aleluia, tem mais gente aí que quer. Terça-feira das 19h30 às 21h30. Pastor, por que isso? Olha, o que nós percebemos quando nós fizemos isso em várias das nossas igrejas é que a pessoa consegue no domingo ter mais tempo com a sua família, seja a sua família da sua casa como os seus familiares. Isso acaba, por mais que possa parecer contraditório, melhorando a frequência do culto. Acaba tendo mais qualidade na escola de ministérios, porque no domingo à tarde, quando você, por exemplo, vai
vai comer na casa da mãe ou da avó, e junta todo mundo lá. Eu não sei você, mas eu já ficava tenso, eu já ficava assim, tantas horas, tal hora, aí você come de uma maneira que não é a sua habitual do meio de semana, né? Você não come a comida da sua mãe ou da sua avó todo dia. E aí quando você para comer, encontrar com todos os primos, tios, vira aquela festa, aquele mover, e você começa a ficar oprimido pelo relógio. Quem está te oprimindo? A escola de ministério. Não faz muito sentido, a escola está te oprimindo. E aí você fica tenso e preocupado. E aí quando vem, o que a gente vê? Uma sessão de pescaria na sala de aula. Porque o sujeito está igual aquela sucuri, né, no mato, comeu até não aguentar mais, e ele fica lá na aula. Então as aulas acabam tendo mais qualidade, e o culto acaba melhorando também. Mas tem outros pormenores também que nós vamos compartilhar amanhã. Mas se os irmãos quiserem, você já pode fazer a sua matrícula. Os 2 cursos têm a mesma duração, tem o mesmo valor. Você faz a matrícula por R$30 e a mensalidade por R$20. Por que a matrícula é mais cara que a mensalidade? Porque de cara nós já te damos a apostila, que ela é do semestre inteiro. Que o irmão, que às vezes pode acontecer de no primeiro mês ou no segundo mês abandonar o curso, ele já levou a apostila, e eu não vou chegar nele e pedir de volta, porque a apostila é dele. Então tem o valor da matrícula, ele é R$10 a mais, as mensalidades são 20, e as aulas vão começar no dia 14/8, ok? Que é uma terça-feira. Então no final, você pode ir até lá na livraria, pode falar com o Dedilson, ele vai estar com alguém lá na livraria, os irmãos são servos aí hoje, e vai lá anota para mim, Dedilson, nome e telefone. E aí você, se já puder e já quiser, já faz o pagamento lá do seu cursão ou do seu CTL. O seminário aguarda, porque eu estou aguardando a resposta da nossa escola que organiza tudo isso lá em Goiânia, para saber se vai dar tempo ou não. Amém? Então vamos lá para Mateus, aleluia, capítulo 6 e o verso 25. Nós temos muito a compartilhar da parte de Deus hoje. Eu tenho certeza que você vai sair daqui tremendamente abençoado. Essa palavra que nós estamos ministrando hoje, ela é intitulada o tripé da nossa fé. Os irmãos conhecem isso aqui, por exemplo, ó, ele é um tripé. Ele está aqui como um pedestal de microfone, mas na verdade ele poderia ser chamado de um tripé de microfone. Ele tem aqui 3 pés, que é o que permite que ele fique firme. Com 2 ele não ficaria tanto assim. Com 4 ele ficaria, mas é desnecessário. 3 mantém ele firme com uma boa estrutura. Assim como são essas 3 coisas, ou esses 3 princípios, que eu vou ministrar para os irmãos nessa noite, a respeito da nossa fé. Nós temos falado aí, ensinado nesses dias, a respeito de como é bom e como é necessário nós descansarmos no Senhor, para nós vivermos uma vida mais leve, livre de toda e qualquer ansiedade, de toda e qualquer preocupação. A ansiedade, o estresse, a depressão são coisas que uma coisa vai puxando a outra. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Então a pessoa vive preocupada, e isso traz para ela uma carga de estresse grande. Daí a pouco ela pode começar a ter alergias ou infecções, que são coisas de fundo emocional, por causa do estresse que está sendo acumulado sobre ela. Isso pode depois, vai ocorrer certamente um abatimento, e esse abatimento vai se transformar em uma tristeza, e essa tristeza vai crescer a se tornar uma tristeza profunda, que vai acabar acarretando em uma depressão. Isso pode chegar a fazer a pessoa até mesmo a morrer, ou a ter doenças mais e mais graves, por conta do que era no início lá, talvez uma pequena preocupação com alguma coisa, talvez não tão relevante. Mas o diabo sempre usa a mesma estratégia. O diabo, ele é persistente. Se dá para dar uma qualidade para o diabo, essa qualidade ele tem. Ele é perseverante, ele é persistente, mas ele não tem a menor criatividade. Então as estratégias dele são sempre as mesmas.
O diabo quer constantemente roubar a sua alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a sua força. Quando Ele tira a sua alegria, Ele tira a sua força. E quando você fica fraco, você fica vulnerável aos ataques dele. E Ele não pode mais te levar para o inferno. Ele não tem esse alvo mais. Ele sabe que está perdido. Que uma vez que você foi salvo, ninguém te arrebata da mão do Senhor. Amém? Mas o que Ele quer? Ele quer impedir que você reine em vida. Ele quer que você seja crente, ok? Isso não tem jeito dele mexer mais. Não tem jeito mais de você ser condenado. Mas Ele quer que você leve uma vida medíocre o resto da sua vida. Você não experimente nada do sobrenatural de Deus. Esse é o alvo dele. Mas dia após dia o Senhor vai ministrando na nossa vida e no nosso coração, e nós vamos aprendendo a maneira de sermos conduzidos pelo Senhor, não de nos conduzir. E aí está uma chave poderosa para você: não conduza a sua vida, deixe que Deus venha a conduzir a sua vida. O mundo é guiado também por um tripé. Vamos para o tripé do mundo aqui. Eu fui criado nele, provavelmente você também foi criado nele. Meu pai me dizia praticamente todos os dias essas três coisas que eu vou falar para você, que não são o tripé da nossa fé, é o tripé que o mundo vive, é o tripé que o mundo prega. Olha só, primeiro, não confia em ninguém. Quantos aqui já ouviram isso? Não confia em ninguém, você não pode confiar em ninguém. Até hoje eu escuto isso dele: não confia em ninguém, você não pode confiar em ninguém. Segunda coisa, não dependa de ninguém. A pior coisa no mundo é depender dos outros. Isso ele fala comigo também até hoje. Não depende de ninguém. Depender dos outros é horrível. É a pior coisa do mundo. Você precisa ser alguém independente. Isso é o que o mundo mais prega, especialmente na cabeça das mulheres. Isso é o que o feminismo prega. Que isso? Você vai pedir dinheiro para o seu marido? Você vai ter conta conjunta com o seu marido? Você precisa ter suas coisas, você precisa ter o seu dinheiro, você precisa ter os seus valores, as suas atividades. É ridículo isso. Nós estamos no século 21 e você está assim, você está assado, e vai pregando isso, que você precisa de ser independente. Outra coisa, para encerrar, nós não vamos dar assunto e tempo para aquilo que é mundano, mas você precisa saber, na verdade você foi ensinado assim também. Não fica parado. Você não pode ficar parado, porque tempo é dinheiro. Você tem que agir, não perde tempo. Acelera, anda, faz alguma coisa. Ah, mas o que eu vou fazer? Não sei, mas faz alguma coisa. A situação não pode ficar desse jeito. Quantos já ouviram essas coisas na sua vida? Amém? Você foi ensinado assim também? Eu fui criado dessa maneira. Eu escutava isso aqui assim todos os dias da minha vida. E quem vive dessa maneira tem um amigo íntimo que convive com essas pessoas em intimidade e liberdade. Esse amigo chama ansiedade. Todo mundo que vive nesse tripé aqui é alguém ansioso. E alguém que é ansioso é alguém também inseguro. E é alguém também temeroso. É alguém também que não consegue tomar decisões. Vê que uma coisa vai chamando outra. Um abismo chama outro abismo. E tem caminhos que ao homem parecem corretos, mas ao final são caminhos de morte. Esse tripé aqui são caminhos de morte. A Bíblia fala: você tem que ser independente, as pessoas dizem, mas a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. A Bíblia fala que esse negócio de andar sozinho não é bom, que é sempre bom você estar ligado a uma pessoa. Você está de uma certa maneira dependente daquela pessoa. Não é que ela manda na sua vida, não é que ela governa a sua vida. Esse senhorio deve ser só de Deus. Mas é bom que você tenha alguém para compartilhar. É bom que você tenha alguém para trocar ideias, porque a palavra fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem pastores que resolvem tudo da sua cabeça. Eu não faço isso. Sabe por quê? Porque a minha cabeça não é a melhor de todas. Porque a minha cabeça é de um homem. A minha cabeça pode falhar. A minha cabeça pode ser natural. Mas aí quando eu peço a opinião dos líderes, aí quando nós levantamos uma equipe para ser um presbitério da igreja, nós estamos compartilhando as decisões e o governo. E quando acertamos com uma equipe. E quando erramos também com uma equipe. E um guarda a vida dos outros. É assim que deve ser a vida do Senhor.
Ora, se você viver sozinho fosse melhor, ou se você tomar conta da sua vida fosse melhor, o Deus que você vive não seriam três. É o mesmo Deus, mas que subsiste em três formas. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Por que ele não é um só? Porque não é bom esse negócio de andar sozinho. Até o próprio Deus, que é Deus, que não depende de ninguém, escolheu andar em turma. Escolheu, ao invés de andar em um, andar em três. Você já tinha parado para pensar nisso? O próprio Deus. Será que eu resolver a minha vida sozinho vai ser o melhor? Se nem ele resolve a dele sozinho, e ele é Deus. Ele tem um conselho que está sempre com ele. Ele tem o Filho, ele tem o Espírito Santo. Por que eu vou resolver sozinho? Por que eu vou viver sozinho? Mas o mundo prega isso. O mundo diz que é melhor que seja você. Você tem que ser dono do seu nariz. Mas será que isso é realmente o melhor? Tem algo que eu valorizo muito, irmãos. Vocês vão ver em questões de aconselhamento, você vai ver em responder perguntas aqui na frente, e você vai ver na ministração da palavra. Tem que ser palavra de Deus. Não tem que ser minha opinião. Não tem que ser meu conselho. Não tem que ser conselho de ninguém. Não tem que ser ideia de ninguém. Tem que ser palavra de Deus. Eu respondi perguntas aqui agora, mas eu respondi perguntas na palavra de Deus. Eu poderia te dar minha opinião, mas não interessa para você minha opinião. Não vai mudar a sua vida minha opinião. A minha opinião pode estar equivocada. A minha opinião pode estar errada. Porque eu sou um pastor, mas eu sou homem. Eu sou humano. Eu falho, eu erro, eu peco. Não confie em mim, na minha pessoa, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Confie no Senhor que está em mim. Aí é diferente. Mas vá sempre pela palavra de Deus, com aquilo que testifica no seu espírito. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos aqui para Mateus 6, 25. Vamos ler do 25 até o 33. Por isso vos digo: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que haveremos de comer, ou que havemos de beber, ou com que haveremos de vestir, ou com que haverei de pagar aquela conta, aquele aluguel, aquela luz, aquela água. Não se aflinja com essas coisas, pois a todas essas coisas os ímpios, os gentios, procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Marco 33, porque ele é um princípio de vida. Tem versículos que são mais importantes do que outros. Toda a palavra de Deus é importante, mas tem versículos que vão nortear a sua vida. Esse é um deles. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está, curve a sua cabeça em sinal de reverência a Deus. Vamos orar. Peça que o Senhor fale com você, que Ele te dê revelação nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, pedindo ao Senhor o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua palavra. Deus, nós estamos aqui livres de todo preconceito, de toda ideia preconcebida, de tudo aquilo que nós achamos que é correto ou que nós achamos que sabemos, e queremos receber de Ti, queremos ser ministrados pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. O mundo fala para nós então que o melhor caminho é o caminho da independência. Mas a Bíblia diz lá no Salmo de número 18, verso 30, que o caminho do Senhor é perfeito, não é o nosso. Aos olhos do homem há caminhos que parecem retos, mas que no final são caminhos de morte. Quem você acha que enxerga mais? Você ou Deus? Eu acho que Deus enxerga muito mais do que nós. Você não sabe o que está prestes a acontecer com você. Você não sabe essa decisão que você está pensando em tomar hoje, no que ela vai implicar daqui 6 meses, daqui 1 ano ou daqui 10 anos. Mas o Senhor sabe. O Senhor já foi nos 10 anos e já voltou, porque não está sujeito ao tempo, nós estamos. Hoje Ele conversa com você, mas para Ele, há 1/100º de segundo atrás, Ele falava face a face com Moisés. Ele anda no tempo de uma maneira que nós não entendemos e não conhecemos, porque Ele é Deus, Ele não está sujeito ao tempo, mas nós estamos sujeitos ao tempo. Então não sabemos, não enxergamos. Você não tem a capacidade de enxergar o dia de amanhã, mas Deus tem a capacidade de enxergar o último dia da sua vida. Ele sabe qual é, Ele sabe quando vai ser, mas nós não sabemos. Então o que é melhor? Percorrer o nosso caminho de independência, de governo, de controle, ou percorrer o caminho de Deus? Sabe, a mentalidade no mundo, eu digo que é a mentalidade do CDC, que é o que? Já viu quando você está apertado, você precisa de dinheiro, os bancos te oferecem de tudo quanto é jeito. De uma maneira que eles oferecem, chama CDC, é crédito direto ao consumidor. Então você vai financiar um carro, normalmente é nessa modalidade. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco? É porque é a mesma sigla. Talvez por conta disso, seu cérebro vai associar e vai lembrar, e você não vai esquecer. O que é o CDC que o mundo vive? É confio no dinheiro comigo. E você percebe que as pessoas vivem dessa maneira. Elas vivem atrás do dinheiro e em função do dinheiro. Lembra o que Jesus falou? Quem de mim comer, por mim viverá. Mas o que o mundo come? O mundo come de Mamon, que é o Deus da riqueza. O mundo come do dinheiro. E pelo que o mundo vive? Pelo dinheiro. Nós não podemos viver da mesma maneira. Eu gosto de dizer que a maneira com que Deus age e que nós devemos viver é um CDD, que é o tripé da nossa fé. São 3 coisas: confiança, dependência e descanso. E uma coisa puxa a outra. Uma coisa é consequência da outra. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4 e verso 6. Filipenses capítulo 4 e verso 6. Aí você vê as pessoas lá fora. Agora, por exemplo, é época de você ver as pessoas felizes e alegres. Por quê? Porque virou o mês, aleluia. E quem não recebeu ainda vai receber essa semana. Diga aleluia. É bom receber de Deus, dos homens, do banco, do salário, do olerite. Tudo é bom receber. Mas o recebimento não pode nortear seu humor, não pode mudar. Você tem que estar alegrinho nessa semana, e você tinha que estar alegrinho na semana passada, quando estava, diga aleluia. Com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, tem que ser assim, porque senão você está andando no trilho do mundo. É o dinheiro que está norteando a sua vida, é o Deus desse século. E que não subestime, não pense, mas fica toda hora falando de dinheiro. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Você sabia disso? Muito mais. Faz uma pesquisa em uma Bíblia online para você ver. E eu não sei se você já reparou, mas em Mateus 6:24, Jesus coloca o amor ao dinheiro no mesmo pé que ele. Assim, em pé de igualdade. Ao ponto do Senhor dizer, ou serve a ele ou serve a mim. Foi o que pegou o jovem rico. O jovem rico falou, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí ele discerniu no espírito,
Por que você está me chamando de bom? É para me bajular. Por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, e é Deus. Você conhece os mandamentos, cumpre eles. Mas peraí, cumprir os mandamentos primeiro, alguém consegue? Não consegue. Mas o que o jovem diz? Porque ele era muito bom. Ele fala, todas essas coisas eu já tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude. Ou seja, eu cumpro tudo isso. E Jesus não fala, mas deve ter pensado, mentiroso. Então tá bom. Então vou te pegar aqui no que está no seu coração. Faz o seguinte, vende, pega tudo que você tem, vende tudo, pega o dinheiro e dá para os pobres. Aí você vem atrás de mim. Aí a Bíblia fala que ele se entristece muito. Por quê? Porque entre servir a Mamon, que na verdade, ninguém fala assim, esse aqui é Mamon, esse aqui é o Deus do dinheiro, vá lá e adore a ele. O diabo não faz assim. O diabo trabalha na primeira pessoa. O Deus Mamon, para esse século, é você. Então o que é servir a Mamon? É colocar a mim em primeiro lugar. Não, eu recebi esse dinheiro aqui, eu vou investir em mim. Eu vou comprar o que eu quero, eu vou comprar o que eu gosto, eu vou fazer o que eu estou afim, eu vou fazer o que eu estou com vontade. É isso que eu vou fazer. Porque o importante, diz o mundo lá fora, é você ser feliz. E aí você vê isso entrando dentro das igrejas. Com o quê? Em teologias de autoajuda, de coach, de conselhos supostamente bíblicos, que são tudo em função do eu isso, eu aquilo. Você vai realizar os seus sonhos, você vai ser feliz, você vai vencer, você vai crescer, eu, o tempo inteiro. Sabe o que é isso? Chama Mamon. Ele não vem com a aparência dele verdadeira, ele não vem com chifre e com um tridente na mão, ele vem na forma do seu bem-estar. Pastor, mas eu não posso então fazer as coisas que eu gosto? Eu não posso ter um bem-estar? É claro que pode, mas seguindo Mateus 6,33, não pode ser em primeiro lugar. Compra o que você quer, desfruta do que você quer, mas em primeiro é o Senhor. Em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Depois vem você. Isso é um princípio na Bíblia que eu posso pregar para os irmãos. O princípio do segundo. Deus só trabalha com o segundo. Deus só escolhe o segundo. Esaú e Jacó, quem foi o primeiro? Quem foi? Quem sabe? Quem nasceu primeiro? Quem Deus escolheu? Jacó. Caim e Abel, quem nasceu primeiro? Quem? Caim. Quem Deus escolheu? Abel. E assim vai. Vou ministrar isso para os irmãos um dia. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que você tem o direito de governar a sua vida. Você tem liberdade para isso. Que a Bíblia diz que Cristo vos libertou, foi para a liberdade. Gálatas 5:1. Mas não é o que o Senhor espera de nós. Ele espera que você se coloque em segundo plano. Mas é você que tem que fazer isso. Ele não vai fazer isso. Deus é um cavalheiro. Se você quiser tomar conta da sua vida e ser dono do seu próprio nariz, Deus vai deixar. Mas não é essa a melhor escolha. A vontade dele é que uma vez que você é filho, você decida se tornar servo. São coisas diferentes. Não é todo filho que é servo. E não é todo servo que é filho. Sabia disso? Tem gente que parece que é servo, mas não é filho. Você tem isso na Bíblia. Você tem gente que foi sair a serviço de Jesus, mas tomou couro de demônio. Por que tomou couro de demônio? Porque não era filho, não tinha autoridade, mas estava supostamente prestando um serviço para o reino. Os irmãos lembram disso? Tem isso na palavra. Agora, o sujeito pode também ser filho, mas não querer ser servo. Ele já me libertou, eu sou dono da minha vida, eu quero ter uma vida jóia, eu quero desfrutar, eu gosto desse mundo, eu vou aproveitar, eu vou ser feliz, eu vou fazer o que eu gosto e amém, eu já estou salvo mesmo, aleluia. Ok, isso pode? Pode. Deus dá essa liberdade, mas não é essa a vontade do Senhor. O caminho do Senhor é sempre melhor do que o nosso. Vamos aqui para o primeiro ponto então.
que é o ponto da confiança. Ora, aquele que confia no Senhor, confia que o Senhor toma conta da sua vida. Então, ele entrega o governo da sua vida para o Senhor, sai das mãos dele. Salmo 37, verso 5, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quer dizer, quando eu confio, o que eu faço? Eu entrego, eu perco o controle, eu saio da direção. Nós somos filhos amados de Deus, amém? Então, você como filho, lembra quando você era filho pequeno, lá na casa dos seus pais? Quando você ia, às vezes, fazer algo como isso aqui, ó, você ia chegar na lâmpada aqui, ia apertar o interruptor. Você ficava preocupado se a conta de luz estava paga ou não? Eu nem sabia que tinha que pagar. Eu nem sabia que existia conta de luz. Para mim era o seguinte: é só apertar aquele botãozinho ali e acende. O que precisa para esse processo acontecer? Eu não sei, não me interessa, não é problema meu, não é preocupação minha. Meu pai preocupa com isso. Aleluia. O que eu estava fazendo? Qual que era a minha atitude? Confiança. Eu confio no meu pai. Eu vou apertar o interruptor, vai acender, eu vou tirar o telefone do gancho e vou falar. Vai ter energia, vai ter água, eu vou abrir a torneira e vai cair água. Como que isso chega lá? Que tanto que paga? Sei lá, não me interessa. Só me interessa usar água. Alguém está pagando esse negócio, é meu pai. Eu confio nele. Eu não estou preocupado com isso. Eu não ficava assim: e aí, pai, quanto que veio a conta de luz esse mês? Não, eu nem via a conta. Nunca tinha nem visto, não sabia nem que cor que era o papel. Por quê? Porque eu confiava no meu pai. É por isso que a Bíblia diz que nós, para sermos crentes vencedores, temos que ser como criança. Porque a criança é assim. A criança fala com o pai: pai, me pega. Aí ela está nessa mureta aí, ó. E aí, o que o pai faz? Pode vir. Naquela hora ela pode relutar um pouco, mas o que ela faz? Ela pula. Ela pula de qualquer altura que for. Ela não faz o cálculo do peso dela pela altura, a velocidade, se o pai vai aguentar. Ela só quer saber o seguinte: lá embaixo está meu pai, ele falou que eu posso pular, acabou. Não vou fazer conta nenhuma, eu não vou pensar em nada, eu vou pela palavra dele. Aí você vê coisas extraordinárias acontecendo. Você vê Pedro, Jesus vi no meio do mar andando sobre as águas. E todo mundo: é um fantasma, socorro, pelo amor de Deus. E o Senhor fala: sou eu. E aí Pedro, para uns atrevido, para outros ousado, intrépido, diz: se é o Senhor mesmo, então manda eu ir aí também. E o Senhor fala: pode vir. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque Jesus falou para ele andar. É possível naturalmente andar sobre as águas? Não. É impossível. As leis da gravidade não permitem. Mas quem criou as leis da gravidade? Deus. Se Deus, que criou a lei da gravidade, falou com você que você pode andar em cima da água, você pode. E aí, enquanto Pedro olhou para o Senhor e não se importou com nada ao redor, ele andou. Quando é que ele caiu? Quando ele começou a analisar. Aí ele falou: mas olha o tamanho dessas ondas. Olha o tanto que está ventando. Esse trem aqui está perigoso demais. Eu sei que ele falou, mas está perigoso. Aí ele afundou. Enquanto ele ficou só com a palavra, enquanto ele estava na confiança do Senhor: eu não quero saber, eu não vou fazer conta. Deus falou: eu vou casar, eu vou marcar a data. Mas você não tem isso, você não tem aquilo, mas não interessa. Eu já tenho a mulher, eu já tenho o homem, é o mais difícil. Agora eu vou embora. Amanhã a decoração, mas e a casa? Irmão, Deus já me deu a mulher, uma que gostou de mim, uma que foi com a minha cara, e eu gostei dela também. O mais difícil Deus já fez. Você acha que por causa de florzinha eu não vou casar? Por causa de um fogão? Deus não vai me deixar na mão por causa de um fogão, por causa de uma geladeira, por causa de um sofá, por causa de um lugar para eu morar. Não vai, não faz sentido. Isso é o que? Confiança. Agora, quem confia, como que ele age? Você pula para o próximo.
Quem confia, depende. Ora, então eu como criança, eu confiava que ia ter energia, eu confiava que ia ter água, eu confiava que ia ter comida para eu comer. Mas o que eu fazia? Nada, eu dependia do meu pai. O que é a dependência? Se você confia no Senhor, você depende dele. A pergunta não é como que eu vou sair dessa situação. A pergunta é o que Deus vai fazer para me tirar dessa situação. Está vendo que o foco muda completamente? O mundo e o diabo trabalham diuturnamente para colocar o foco em você. Então é o seguinte, você tem que resolver sua vida. Você tem que dar um jeito nesse problema. Não tenho, eu não sou dono da minha vida. Eu não sou senhor da minha vida. Tem um Senhor que está sobre mim. Esse problema não é meu. Não impute para mim o que não é problema meu. Eu tenho um pai que zela da minha vida. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu passo para ele: Senhor, o que o Senhor vai fazer para resolver isso? E assim eu faço. Eu estou te falando de algo que eu tenho praticado há algum tempo para a minha vida e para a vida da igreja. Eu me deparo com coisas e com circunstâncias que eu fico tentado a resolver. E se é algo, por exemplo, como desafios que nós temos hoje como igreja, administrativos, financeiros, eu sou administrador, eu fico tentado a pegar, eu vou pôr tudo no papel, eu vou analisar, eu vou dar um jeito nesse negócio. Aí Jesus vem e fala comigo no meu ouvido: então pede sono, pede cabelo, acaba com sua vida, vai resolvendo aí. Então tenta resolver. Quando você cansar, você lembra que eu estou aqui. Aí na hora eu falo: peraí, eu já vivi essa vida de estresse, essa vida de ansiedade, essa vida de nervosismo, eu não quero essa vida não. Eu falo: não, peraí, Senhor, está aqui, ó. Eu até ponho no papel, para o Senhor ver melhor. Está aqui, ó. Está aqui o papel, está aqui as contas, está aqui as possibilidades. E a conclusão é que a Bíblia fala, para nós calcularmos a torre. Para que você tem que calcular a torre? Para você saber que você não dá conta dela, filho, só isso. Calcula a torre, faz a sua planilha de orçamento, tem um programa de controle, para você ter a completa certeza de que a sua provisão depende de Deus. Você não consegue. É assim que eu vivo. Tem pelo menos uns 10 anos, desde que eu saí de Goiás e vim para Minas Gerais. Está lá, eu te mostro, todos os anos, a minha planilha financeira pessoal não fecha, mas fecha. Ela está sempre negativa, mas eu não estou com a vida enrolada. Por quê? Não sei. Eu faço tudo, eu anoto tudo, eu vejo direitinho, só para no final eu ter a certeza do tanto que Ele é poderoso. Ele bagunça minhas contas tudo. Entra mais do que estava precisando, de lugar que não ia entrar nunca, de coisa que eu não lembrava, e aparece, e vem, e acrescenta, e no final, quando chega lá em dezembro, fala: mas aqui está dando negativo, tantos mil, eu não estou devendo nada. Mas o que eu arrumei? Aí na hora eu lembro: eu não arrumei nada, foi ele. Se eu tivesse arrumado, a planilha era essa, eu estava enrolado. Mas como foi ele, a conta está fechada. Como é que pode isso? Irmão, não tem explicação para isso não. Isso é maná que cai do céu. Isso é a vida em novidade de vida. Essa é a vida com o nosso Deus. Agora você tem a opção de viver com você mesmo. É ruim, irmão. Eu já vivi. Eu já crente vivi por minha conta. Não vai cair nessa não. É ruim. É ruim, não funciona. As ideias do Senhor, os planos e os projetos do Senhor são muito melhores do que os seus, muito melhores do que os nossos. Esses dias mesmo, diante de algo que surgiu para a igreja, eu fiquei pensando: como é que eu faço isso? Eu preciso elaborar. Aí quando eu estava assim, o Senhor já falou comigo: não, é assim, assim, assim. Vai lá e fala. Eu falei: não, mas essa vida é boa demais, eu não gastou nem um pensar. O Senhor já me deu o negócio pronto. Aí eu fui lá e falei: eu quero assim, assim, assim. Então tá bom, nós vamos avaliar aqui. Falei: pronto. Vai avaliar e vai passar e vai resolver. Por quê? Porque não foi eu que montei não, foi Deus que montou. Pensa bem, às vezes, irmãos, eu lembro quando eu estava trabalhando lá na editora, que às vezes a gente precisava, vai lançar um livro.
e um livro lá, por exemplo, do pastor Marcelo, e às vezes ele mesmo falava, eu escrevi esse livro, mas eu preciso de um título, eu não sei qual título, e eu ficava pensando, aí ela veio um título para mim, eu falei, eu não estudei para isso não sei, isso é coisa de publicitário, de sujeito especializado em marketing, eu vou dar um título para livro, não entendo esse negócio não, né? Vai me cansar, vai me estressar. Aí eu chegava assim, Senhor, eu preciso de um título para esse livro. Que título que o Senhor dá para esse livro? Porque o Senhor consegue, o Senhor tem ideia boa, o Senhor tem os melhores nomes, o Senhor tem um título que vai chamar a atenção, que vai tocar o coração. Aí daí a pouco vinha assim, pá, título e subtítulo, pronto. Eu falei, não é possível. Eu falei, essa ideia é tão boa que eu tenho certeza que não é minha. Eu tenho certeza que não é minha, foi de Deus. Aí às vezes eu compartilhava com alguém, rapaz, mas ficou bom demais. Quem fez? Eu falei, Deus. Só Ele poderia ter feito um negócio desse. Não, mas quem deu o título? Eu, ué. Oh, mas você é bom nesse negócio? Eu falo, não, filho, eu só orei, Deus me deu. Eu não sei fazer isso não. Eu posso te dar N testemunhos disso. Isso é o que? É uma dependência. É você se colocar sob a tutela de Deus, sob a direção de Deus. E aí você vai acontecer e vai experimentar o que? O próximo e último ponto: descanso. Você vai ter uma vida livre de ansiedade. Você vai ter uma vida que é no descanso do Senhor. Ora, porque se você confia em Deus e para tocar a sua vida não depende de você, depende dEle, você vai estressar com quem? Sobrou alguma razão para você estressar? Presta atenção, você está com conta atrasada. Quem paga suas contas? Deus. Precisa de dinheiro, quem manda o dinheiro? Deus. Então você confia que Ele vai mandar, porque você é filho amado e Deus é bom, amém? Então você confia que Ele vai mandar. Se Ele é que vai mandar, depende de quem? Depende dEle. Então você está esperando dEle. Você vai estressar com o quê? Não tem motivo para você estressar. Amém. Você vai descansar, porque vai sobrar para nós uma vida que é uma vida no descanso de Deus. Agora, pastor, mas como que eu faço, né? Nessa semana nós compartilhamos na célula a respeito de descanso. Como que eu faço assim de uma maneira prática para eu descansar em Deus? É como tudo na vida cristã, tem que ser por meio da fé. Não é uma receita, não são 7 passos, 5 passos infalíveis. Não é assim. Você precisa exercitar. Tem um salmo na Bíblia que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. O que é esse provai? Aí é colocar Deus à prova. Não faz sentido, porque colocar Deus à prova é pecado. Então esse provai não é colocar Deus à prova. Sabe o que é provar? É você olhar para essa uva aqui, ó. Não é de mentira não, viu? No final nós vamos comer ela. E é eu falar para você assim, tá boa, faz, essa uva tá gostosa, tá docinha, é daquela sem semente, boa. Isso é uma coisa. Agora outra coisa é você pegar a uva aqui, ó, comer, prova ela, vê se é isso tudo mesmo. Hã? Tá boa? Fala para os irmãos aí. Tá bom, já lembrei. Agora, você sabe o quanto que tá bom? Não. Mas Ele sabe. Por que Ele sabe? Porque Ele provou, Ele experimentou. Para nós vivermos tudo aquilo que nós temos pregado, isso aqui que nós estamos falando agora, o que você precisa fazer? Você precisa experimentar. Você precisa ousar experimentar. Pastor, mas por que alguém não experimentaria? Medo. Medo é o que o diabo tenta colocar para nós o tempo inteiro. A vida de fé está cauterizada na nossa mente. Se a gente chama, por exemplo, um missionário, o fulano de tal é missionário nosso lá na África, aí ele vem para cá, aí ele vai começar a falar aqui, dar testemunho. Seja honesto, o que você espera? Testemunho de luta e de miséria, não é? Quantos estão comigo aqui? Quantos esperam isso? Sinceramente, é o que eu esperava, não é? A maioria espera isso. Se o cara fala assim, irmãos, nós estamos lá na África, eu quero dizer para os irmãos que nós vivemos pela fé. Você já fica assim, tadinho desse irmão, vou dar uma oferta para ele no final. Mas por quê? Então viver pela fé é ruim. É o parente que está doente, e aí os médicos chegam para você com um boletim.
e fala para você, fala, olha, a situação agora nós não temos mais o que fazer, é só Deus. Aí você já pensa, morreu. Vamos começar a olhar, funerária, caixão, vamos providenciar as coisas. Espera lá. Então viver pela fé é miséria. Se for só Deus, está morto. Quem vai querer essa vida? Agora, o que o diabo fez? Ao longo de séculos, ele formou essa mentalidade. Formou essa mentalidade em nós. Mas viver pela fé não é assim. Viver pela fé é experimentar o melhor de Deus. É viver em favor, é viver em prosperidade, é viver em abundância, é comer do melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Isaías 1,19. Ora, Deus é quem tem o melhor. Aí você depender de Deus, vai ser miséria? Vai ser experimentar o pior, a migalha? Não! Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele rege as nações, Ele governa todas as coisas. E eu sou filho dEle. Mais do que isso, eu sou filho amado. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Por que eu não vou querer viver em fé? Porque vai contra tudo que eu e você fomos ensinados. Tudo que está na sua mente. Na sua mente está a independência, está o autocontrole, está o autogoverno, está os primeiros 3 pontos que eu falei com você. Não depende de ninguém, não confia em ninguém, não fica parado, toma um rumo para a sua vida. Se o sujeito está apertado, está com a vida enrolada, e ele fala, já sei o que eu vou fazer. Você fica pensando o quê? Ele teve uma ideia, e você fala, eu vou orar e jejuar. Fala, é paciência. Vai fazer alguma coisa que vai resolver. É igual às vezes irmãos que perguntam, às vezes liga, fala, pastor, você está ocupado? É, irmão, estava orando. Então já que você não estava fazendo nada, deixa eu falar com você um negócio aqui rapidinho. Eu estava orando, para você não é nada. Eu não estava fazendo nada, eu estava ocupado. Eu estava orando. Mas veja, o que é atrelado à fé, a gente pensa assim, estou enrolado, eu preciso tomar uma decisão hoje. É agora, daqui 1 hora. O que você vai fazer nessa 1 hora? Eu vou orar. A pessoa não fala, mas o semblante de quem ouviu cai e pensa assim, desistiu. Achei que ele ia fazer alguma coisa para resolver, para mudar a situação. Não. Ora, esse é alguém que entendeu. Ele já entendeu, peraí, não tem nada que eu possa fazer. Não depende de mim, eu confio no Senhor. Eu vou descansar. Eu vou descansar que vai acontecer. Os irmãos da equipe de louvor podem vir para cá. Os servos podem organizar aí a ceia, nós já estamos concluindo. Olha só, presta atenção aqui em mim, não fique atento aí à movimentação. Eu tenho N testemunhos para te dar. Lembra disso, Deus tem falado isso fortemente comigo, nesses dias, esse salmo. Provai e vede que o Senhor é bom. Vou te contar uma experiência recente, agora nessa época da greve dos caminhoneiros. Estava morando em Barbacena e precisava ir para BH. Mas na verdade eu precisava chegar em Goiânia e tinha que parar em BH primeiro. E aí eu trabalhava lá em Barbacena, como trabalho aqui também de Uber. Se os irmãos não sabem, fica sabendo, uma hora que você for chamar, e pode ser eu que vou te atender. E aí eu trabalhando lá de Uber, um dia eu fui abastecer o carro e estou vendo uma confusão no posto de gasolina. E cheio de gente, não era normal aquele movimento, e eu ia colocar lá R$50. Quando eu parei na bomba, o Senhor falou comigo assim, enche o tanque. Aí eu olhei e falei, nem não, depois eu encho, 50 já resolve, não vou gastar mais de uma vez. Aí o Senhor falou comigo, enche o tanque, de novo. E a gente é tonto, né? Insistente. E aí eu, naquela luta com o Senhor, não, mas para quê? Não tem necessidade. Aí o Senhor falou comigo, dá uma olhadinha para os lados. Aí eu olhei, cheio de carro, e todo mundo, completa. O outro completa, traz um galão de 20 litros. 2, 3, aquele monte de galão. Eu falei, o que é isso? Entrando em guerra e eu não fiquei sabendo? Está todo mundo estocando tudo agora, tem que correr no supermercado também. E aí na hora, sem entender, eu falei, completa também. E aí fiquei andando com aquilo, e em um determinado momento eu estava andando, trabalhando, e o Senhor falou comigo, economiza agora o que você tem, para de trabalhar.
Falei, não, mas precisando, será que esse negócio... Aí depois eu vi greve e tal, falei, será que esse negócio vai demorar? E aí o Senhor falou, para. E aí eu parei, fui usando só para o básico mesmo, pegar as meninas na escola e tal. E aí precisávamos ir para Belo Horizonte. E aí iríamos, Barbacena a BH, 170 quilômetros. E aí falei com a Camila, então vamos agora, tal, vamos sair. E aí ele falou, como é que está de combustível? Aí lá em Belo Horizonte não tinha. Falei, mas o que vai acontecer? Aí o Senhor falou comigo, falou, vá como se nada tivesse acontecido. Ponto. Aí eu falei, Senhor, mas não tem combustível lá. Pensei, bom, na pior das hipóteses, né? Minha irmã mora lá, meu irmão mora lá, eu fico lá, até esse trem voltar. Ok, sim, resolvi naturalmente essa parte. Só que, aí olhando no carro, andaria 112 quilômetros, mas são 170. E o Senhor no meu espírito vai como se nada tivesse acontecido. Aleluia. E aí o que eu falo para você? Provai e vede que o Senhor é bom. Aí o que eu fiz? Fui. Deus está falando para ir, então eu vou. Ah, mas não dá, não, eu não vou olhar a conta, eu não vou analisar, eu não vou raciocinar, eu vou ouvir. Ele falou para eu ir, eu vou. Ah, mas e se isso? Todos os se e os porém é problema dele, ele que falou para eu ir. Então ele resolve para lá. Eu tenho que confiar. E aí eu tenho que depender. E se eu faço isso tudo, eu vou descansar. E fui. E fui descansado. E chegamos lá em Belo Horizonte. E chegamos em Belo Horizonte depois de 170 quilômetros, onde o carro fazia 112. E eu cheguei lá, o carro falando para mim que ainda andava 50. Oh, aleluia! Eu falei, mas tem um negócio errado nisso aí. E aí o Senhor falou comigo, falou, tem, é o fator Cristo. Tem coisa que não dá para ser calculada nem computada. Ok, fiquei lá em Belo Horizonte, mas agora eu tenho que ir para Goiânia. Eu tenho que arrancar mais 900 quilômetros. E um tanque não faz. Eu preciso de abastecer no caminho. Temos igreja em todos os lugares no caminho, ao longo ali da 040. Fui perguntando, um por um. Três Marias, Paracatu, João Pinheiro, Cristalina, Brasília, ninguém tinha, lugar nenhum. No segundo dia que eu estava lá em Belo Horizonte, eu fiquei 12 horas na fila no posto de gasolina e consegui abastecer, enchi o tanque. E o Senhor falou comigo, vai como se nada tivesse acontecido. Eu falei, agora o desafio aumentou um pouquinho, porque eu preciso parar no meio do caminho, e ninguém tem combustível. E aí meu pai junto comigo, meu pai não é crente, ele fica louco com esses negócios. E aí fica mais divertido ainda. E aí lá do meu lado no carro, a gente, a família toda, mais o meu pai. E ele falou, como é que você vai fazer? Você vai abastecer aonde? Você já olhou aí com os seus colegas, com os crentes aí no caminho, se tem combustível? Eu falei, já olhei. E tem aonde? Eu falei, em lugar nenhum. Ele falou, pelo amor de Deus, então vamos ficar quieto aqui, eu não estou na idade de empurrar carro, eu não vou ficar no meio do mato, você está com um menino pequeno, vamos ficar quieto aqui. Eu falei, não, deixa eu falar um negócio para o senhor. Se o senhor quiser ficar, pode ficar. Eu vou. Porque Deus falou comigo que é para eu ir como se nada tivesse acontecido. Eu não aguento esse trem de vocês. Negócio de Deus falou, não tem gasolina. Deus vai pôr gasolina dentro do tanque do carro? Eu falei, eu não sei como é que ele vai fazer. Mas ele falou que pode ir. Então alguma coisa ele vai arrumar. E eu vou assim mesmo. Então tá bom. Então quer ver o que vai dar esse negócio? E foi com a gente. E fomos andando, na maior cautela e na maior prudência que poderia. E Deus multiplicando o combustível, multiplicando. Aí quando... E ele toda hora, como é que tá aí? Eu falei, vai dormir. Descansa, fica em paz. Porque eu estava em paz, mas toda hora que eu perguntava demais, eu começava a querer ficar nervoso. Sabe, pai e mãe tem essa influência em nós, né? Você pode estar bem, mas se ficar falando muito, você fica nervoso, né? Te põe às vezes ansioso. É um zelo que às vezes, eu entendo o zelo dele, mas às vezes tira a sua paz. E aí eu falei, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí a hora que acendeu, ele ficou tenso. E eu também. Ele falou, acendeu a luz aí, meu Deus do céu, o que nós vamos arrumar? E agora, nós estamos aonde aqui? Eu falei, nós estamos chegando em Cristalina, já é Goiás. E lá em Cristalina não tinha. Aí quando eu vou chegando no posto que a gente tem costume de parar todas as vezes para comer, eu vejo uma fila. Aí o Espírito fala comigo na hora, entra nela.
Aí eu entrei numa fila de que eu não sabia nem o que era. Entrei na fila, desci do carro, falei, essa fila é para quê? Aí ele falou, é para combustível. Eu falei, é mesmo? Chegou, acabou de chegar o caminhão. Eu falei, olha só, mas aí estava tendo direto? Ele falou, não, tem 3 dias que não tem nada. Aí o Senhor falou comigo, tá vendo? Tá vendo como é que eu faço? Eu falei, peraí, mas tem 3 dias que não tinha nada aqui, chegou agora! Chegou na hora que eu estava passando na porta do posto. Eu falei, eu olhei para o cara da frente, quase que eu falei com ele, eu pensei, isso é sortude, mano. Você deu sorte que eu ia passar aqui agora, senão você ia ficar sem combustível. É assim que é você, sabia? Aonde você... Repara uma coisa, você chega numa loja que não tinha ninguém, começa a observar isso. Depois que você chega, começa a encher. Eu já fiz esse teste. Eu falo com os irmãos que estão comigo. Esses dias eu cheguei num lugar aqui para tomar um açaí, tinha uma pessoa. Aí chegou eu, a Camila e as meninas. Quando eu saí de lá, tinha 7 pessoas lá dentro. Eu contei. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que o favor de Deus está em mim, está em você. Aonde você chega, o combustível chega, a fila anda, o lugar enche, e bendito é aquele na fila que está logo atrás de você, porque ele vai ser atendido rápido por sua causa, porque Deus vai mover a fila por sua conta. Agora, eu tive uma experiência gloriosa com o Senhor. Aí eu cheguei lá, e quando eu fui para abastecer na bomba, aí eu tive a curiosidade de perguntar para o frentista. Eu falei, escuta, chegou muito combustível aí, uns 40 mil litros? Ele falou, não, chegou 7. Aí eu olhei o resto da fila assim, eu falei, não, vai acabar 4, 5 depois de mim, está todo mundo enchendo o tanque, e eu não fui o primeirinho, devia ter uns 30, 50 na minha frente. Aí na hora eu fiz a continha rápida, eu falei, Jesus amado, vai acabar uns 10 depois de mim. Eu achei que tinha vontade, mas é o que? É o maná que cai do céu, o suprimento, a da oração que você sabe fazer. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Naquela hora eu precisava de um tanque de combustível. Foi o que ele me deu, um tanque de combustível. Numa cidade onde 3 dias não tinha nenhuma gota, eu consegui encher o tanque. No meio do caminho, improvável, inseguro. Às vezes alguém pode olhar e falar, rapaz, você foi muito irresponsável. Talvez alguém está me ouvindo aqui e está pensando isso. Amém, você tem liberdade de pensar isso. Mas para mim, eu fui alguém que confiou, que dependeu e que descansou. E pude hoje te contar essa experiência maravilhosa que eu tive. Mas por que eu tive? Porque eu provei. Eu provei e aí eu vi que o Senhor é bom. Amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por isso. Nós vamos aqui agora provar do Senhor também. Os irmãos podem vir com a ceia, podem distribuir aqui. Pegue, você que já é batizado em uma igreja evangélica, pegue aí o cálice, pegue o pão, mas não ceie ainda, segure com você. Segure com você, nós vamos ministrar um cântico aqui, eu ainda quero orar com você, antes de você tomar e nós encerrarmos. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tudo vestido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida. Oh, aleluia! Tudo vestido tão bom. Posso comprar, não tem merecer, não tem
ceia? Todo mundo recebeu? Amém. Pegue aí o seu cálice, meu irmão. Não sei, talvez alguém possa não estar habituado, tem tanta coisa nova acontecendo nesses dias, mas nós sempre ceiamos com vinho, não é com suco de uva, porque não foi com suco de uva na Bíblia. Alguns irmãos ficam receosos porque uns às vezes têm algum tipo de problema estomacal, outros talvez já foram dependentes de álcool, ficam receosos, mas é muito conveniente isso ao que nós acabamos de pregar. Porque se você foi liberto do álcool, você foi mesmo. Não vai ser um vinho da ceia que vai te fazer voltar às práticas do passado. Não faz sentido nenhum. O vinho da ceia é aquilo que lembra a libertação que você teve. Se você por acaso tem algum tipo de problema estomacal também, eu quero declarar que é exatamente o vinho da ceia que vai te curar de toda gastrite, de todo problema, de toda úlcera, de todo refluxo, de seja lá o que for, que dia de ceia é dia de cura. Saiba que você não está simplesmente tomando um vinho, você está tomando um vinho que representa o sangue do Senhor, o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, aonde veio a minha e a sua cura. Então não tenha esses medos, não tenha esses receios. Pega ele agora e ergue ao Senhor. Pai, nós louvamos a Ti. Estamos aqui nessa noite reunidos como igreja, como família bendita do Senhor. Não com tristeza, Pai, mas com alegria no nosso coração. Não para uma introspecção, mas para uma celebração. Porque na nossa mão está o cálice que representa o sangue do Senhor, que foi derramado para nos dar vida. Não é para nos dar tristeza, é para nos dar alegria. É para nos dar alegria e o gozo da vida eterna, Pai. Nessa noite nós não lembramos a sua morte, nós lembramos a sua ressurreição, porque foi ela quem mudou a nossa vida, foi ela quem mudou a nossa história. Pai, nessa noite eu quero declarar e profetizar que ao bebermos desse cálice que representa o Teu sangue, nós reafirmamos que a nossa vida está misturada, está oculta na vida do Senhor, que o sangue que corre nas nossas veias é um sangue espiritual, é o mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Espírito Santo de Deus, eu declaro e profetizo cura, vida de Deus, unção de Deus, Pai, para todos aqueles que estão bebendo e partilhando desse cálice nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. A Bíblia diz também que naquela noite em que o Senhor foi entregue, Ele pegou o pão e partiu. Eu acho uma bênção isso, porque a ceia ela pode ser só para você, e às vezes é bom que ela seja, mas eu acho que se tem uma marca da vida cristã, é partilhar, é compartilhar, é se repartir. Isso envolve você como um todo. É partilhar os seus dons, é partilhar o seu tempo, é partilhar as palavras que você recebe, é partilhar os seus recursos, é partilhar palavras de vida, é partilhar carinho, é partilhar atenção, é partilhar todas as coisas. E a Bíblia diz que o Senhor, naquela noite então, também pegou e partiu, e partilhou o pão. Se eu fico com esse pão aqui inteiro, ele serve só para mim. Mas se eu partilho, ele pode servir, por exemplo, para todo mundo aqui, ó. Pega um pedaço, que você tem parte também. Pode ser também distribuído para você, pode também abençoar você, pode também abençoar você, e certamente também vai abençoar você. Era só para uma pessoa, mas o que era para uma pessoa foi para mais agora 5 pessoas. Foi isso que o Senhor fez. Ele poderia ter vivido só a vida dele, mas ele resolveu viver uma vida que se partiu em bilhões de vidas, em todos quantos crerem e o receberem. Pega o seu pão aí com esse entendimento, ergue ele aos céus. Ora ao Senhor, agradece a Ele por esse partilhar. Senhor, nós louvamos a Ti, Pai, porque esse pão
representa o teu corpo que foi partilhado, partido, moído, traspassado, ferido para o nosso bem. Pai, eu declaro que ao comer desse pão, nós seremos fortalecidos, seremos alimentados, seremos supridos natural e espiritualmente. Pai, nós te agradecemos, porque nós podemos encher a boca para dizer que nós somos filhos do Senhor. Nós fazemos parte da família da fé. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que nos ama e que nos presenteou com a vida eterna, em nome de Jesus. Eu queria que nós encerrássemos dessa maneira, e você partilhando aí a sua ceia, o seu pão com outra pessoa. Tem alguém aí perto de você que você pode abençoar a vida desse irmão. Faça isso com todos quantos você quiser e puder, e assim nós estamos encerrados nessa noite, em nome de Jesus.